Boa noite, gente linda. Como nós explicamos da última vez, na última gravação, há uma semana, a passagem é Discurso de Jesus sobre a sua missão. Como explicamos da outra vez, Jesus estava cercado de escribas, aqueles lá da sinagoga, os principais, que tinham ido querendo apedrejar a mulher chamada adúltera. Engraçado, a gente não vê na Bíblia inteirinha o homem adúltero, né? Só a mulher é que é adúltera, o homem não, né? Muito interessante. E Jesus aproveitou que estava cercado de escribas e fariseus, então ele faz um discurso sobre a missão dele, de Jesus. Nós dividimos em duas partes, lembra? Porque é muito grande. É do versículo 12 até o versículo 59. Fica muito cansativo, aí eu dividi em duas partes. Eu fui até o versículo 29 e hoje nós vamos do 30 ao 59, né? Onde Jesus está mostrando que a missão dele é cumprir o que Deus envia para ele. Ele é um intermediário entre Deus e os homens. Ele é a luz, né, que veio ao mundo, como nos ensina o apóstolo João, lá no princípio do seu evangelho. A luz veio ao mundo e o mundo não a conheceu. Não só não conheceu, como sacrificou, torturou, matou, né? E tem gente que faz dessa morte, dessa cruz até hoje um enfeite, né? Põe a cruz dentro de casa, põe a cruz nos templos, continua pregando Jesus na cruz. Gente, joga essa cruz fora, tira Jesus da cruz. Jesus é o maior espírito que passou pela face da terra, de uma luz que a gente não tem nem como chegar perto dele. Tal a energia que ele emana. Então, lá no versículo 29, ele está dizendo que aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele está provando para os escribas e fariseus que ele cumpre aquilo que o Pai manda ele fazer. Jesus não fazia nada sem olhar para o universo, né, para o infinito, e rogar ao Pai que o ajudasse nas curas, nas palavras, enfrentar a multidão, enfrentar aquela turba que vivia perseguindo Jesus para fazer uma armadilha para pegá-lo, condená-lo e matá-lo. Era a intenção deles. Eles tinham horror. Mas será por quê? Porque Jesus falava de amor, porque Jesus falava de perdão, de amor ao próximo, amar os inimigos, perdoar as ofensas, orar por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, vos caluniam, dar a outra face. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, não joga fora não, caminhe 2, dobre a caminhada. Então, é o Senhor dizendo que Ele estava aqui para trazer uma boa nova. Ele diz que Ele não veio abrogar os ensinamentos que Moisés deixou, mas Ele veio trazer um novo ensinamento para uma nova época, porque a nossa vida ela é feita de evolução. Assim como a gente evolui tecnicamente, a gente evolui aí nas máquinas, né? Na época de Jesus não tinha nem bicicleta, não tinha avião, não tinha carro, não tinha computador, não tinha celular, não tinha geladeira, por aí afora, micro-ondas. Então a gente alçou o voo da evolução no campo material, mas Jesus veio trazer a evolução no campo moral, espiritual, de mudança interior. Então, quando ele fala que ele é o enviado do Pai,
E aqui nessa passagem, ele vai mostrar exatamente que o pai que ele estava ensinando não era Jeová. O pai que ele estava dizendo não é Javé, Yahvé e outros montes de nomes que ele tem. Aqui ele vai mostrar. Essa passagem é fantástica. Você não vê nos púlpitos, nas tribunas do centro espírita, que seja lá em qual religião for, não vê para falar dessa passagem. Porque essa passagem aqui ele mostra. Espera para vocês verem aqui no finalzinho. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele está falando agora aqui para aqueles ali naquela multidão, que tinha muita gente que tinha ido ali para assistir o sacrifício da mulher adulta. A morte pior que existe é de pedrada. A pessoa vai morrendo aos poucos, ela vai sangrando aos poucos. É assim um sacrifício, é uma tortura. Estava assim os escribas ali, que levaram, arrastaram aquela mulher caída ali no chão, né? Condenada por eles, se sentindo a maior das pecadoras, mas a multidão estava toda ali. Vocês sabem disso? Toda vez que tem um acidente, fica assim de gente, porque gosta de ver o corpo, gosta de ver o estertor da morte, um acidente, corre todo mundo para lá. E aqui não foi diferente. A multidão, então, alguns creram nele por causa do que ele estava falando. Se crerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, meus alunos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, essa frase é tão linda, é tão maravilhosa e tão verdadeira, mas ela ficou tão chula na boca de gente que se diz evangélico, mas que só conhece essa frase. Não cita nenhuma outra, nada. Né? Esse livro enorme chamado Novo Testamento, eu aqui só tenho o Novo, tá? E é o que eu pretendo divulgar. Então, vocês vão conhecer a verdade. Escuta o que eu vou falar daqui em diante. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Todo mundo sabe que Abraão é considerado o patriarca do povo judeu. Foi ele que iniciou todo aquele movimento religioso. Foi ele que iniciou todas aqueles mandamentos, aquelas torturas, aqueles sacrifícios, aquelas guerras e aquela matança desse Deus Yahvé. Yahvé é a pronúncia do povo judeu, que nós abrasileiramos e colocamos Javé. Nós somos a descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Lembra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que você pode dizer que seremos livres? Nós só seguimos Abraão. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Que pecado? Esse Deus de Abraão, esse Deus de Moisés, esse falso Deus, esse que se intrometeu no meio da lei de Deus, que é a lei de amor, e criou todo esse ódio, toda essa matança, todo esse sacrifício de inocentes, animais e humanos. Passagens aí do Velho Testamento que a gente arrepia os cabelos e a gente até se pergunta: como que pode eu,
uma pessoa tão aqui atrasada, vivendo em pecados, porque quem disser que não vive, está mentindo, todos nós. Eu não faria isso que esse Deus está mandando fazer. Abraão, Jacó, Isaac, toda aquela linhagem, né, dos filhos de Abraão, que depois formaram as 12 tribos de Israel. Ora, o servo, ele está dizendo que o servo do pecado, o servo não fica para sempre em casa. Não. Ninguém que é servo fica na mesma casa. O filho do homem fica para sempre. O filho do homem é ele, Jesus. Ele sempre diz que ele é filho do homem. Ele estava ali numa condição humana, portando um corpo humano. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa libertação, ela é só através dos ensinos do Senhor Jesus. Ele é o mestre, ele é o governador, ele é o suzerano do planeta Terra. Então, bem sei que sois descendência de Abraão, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vocês não aceitam a minha palavra. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos do vosso Pai. Entenderam esse versículo? Eu falo do que eu vi, do que eu ouvi, convivi com o meu Pai. E vós falais do vosso Pai. Olha como é que ele vai falar aqui na frente o que é esse pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Jesus ali estava dizendo para eles, estava inclusive os condenando, dizendo que eles não faziam as obras de Abraão. Se fossem realmente filhos de Abraão, vocês fariam as obras dele. E ele vai explicar aqui por quê. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Você já imaginou a raiva, o ódio daqueles escribas e fariseus quando Jesus aqui está falando mal de Abraão? Abraão não falou como Jesus falou. Abraão seguiu esse Deus embusteiro que tomou o lugar de Deus, se dizendo Deus, que é Jeová ou Javé. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Esse trecho, esse versículo, ele é muito profundo, porque na verdade, lá entre eles diziam que Jesus tinha vindo de prostituição. Por quê? Porque não entenderam a gravidez de Maria. Para eles, Maria pecou. Por que Maria pecou? Ela teve relação sexual antes do casamento. Perdeu aquela coisa que eles faziam tanta questão de preservar. Virgindade. Essa praga dessa virgindade. Misturaram religião com isso tudo, com esses preceitos, com esses absurdos, castrar menino, castrar não, circuncisar todos os meninos e achar que a mulher não vale nada, que ela é um objeto, né? Igual diz Paulo, que as mulheres não podem falar na igreja.
Mulher tem que ficar de boca fechada. E quando ela chegar em casa, ela vai procurar esclarecimento com o marido, porque o homem é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Gente, Paulo é tão machista, mas tão machista, por isso que eu não leio as cartas de Paulo. Paulo, ele tentou de todo jeito apagar Jesus. E ele é tão machista que ele fala isso. A mulher tem que ficar calada. Por quê? Porque ela é inferior. Ela não pode abrir a boca. Quando ela sair da congregação, lá da sinagoga, e chegar em casa, ela tem que perguntar para o marido, ela tem que conversar com o marido sobre o que foi dito lá pelos doutores da lei, com relação à lei de Moisés. Porque o homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. Nem de Deus ela é. Ai, gente, essas coisas me irritam a quantidade. Mas agora procurais matar-me a mim. Jesus sabia que eles estavam armando lá, né? As pegadinhas. Homem que vos tem dito a verdade, de que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Ou seja, você é. Aquela história de que Maria foi visitada por um anjo e e blá, 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 que vocês já conhecem. Esses escribas e fariseus, eles diziam que era de prostituição. Ela foi acusada de fornicação com José. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, Deus, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se vocês fossem filhos desse pai, vocês me amariam, porque eu estou aqui representando o pai. Eu sou o enviado do pai. Eu sou a luz que veio direto de Deus. Por que não entendeis a minha linguagem? Ele faz uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Ou seja, Jesus sabia que ele estava no Zeitgeist, que é o espírito do tempo. Ele sabia que aqueles escribas e fariseus iam odiá-lo por ele estar mostrando quem é o verdadeiro Deus e não um embusteiro que veio do meio dos arcontes. E arconte quer dizer poder, quer dizer comando. Ele veio para sacrificar a humanidade, para judiar da humanidade. Entra lá no Google e vai procurar o que é arcontes, que vocês vão entender. Então ele está dizendo, vocês não podem ouvir a minha palavra, porque vocês não aguentam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma frase que ficou chula na boca de político, para fazer política, para usar Jesus para política, fingindo que são religiosos. Olha aqui, gente. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Qual que é o desejo do pai deles? Desse diabo? Sacrificar Jesus, matar Jesus.
Aqueles judeus, eles achavam que eles iam crucificar Jesus. Eles. E os romanos também. Mas só que quem mandou crucificar Jesus foi Jeová. Foi Javé. Foi. Dá uma lida quando Jesus está suando sangue lá no horto. Qual que é a palavra dele? Pai, me livra desse cálice. Passa de mim esse cálice. Qual o cálice? Da tortura. Aquilo foi horrível. O maior sacrifício, pregar um inocente na cruz. A troco de quê? O que Jesus fez? Ele era um bandido? Ele era um guerrilheiro? Né? Ele era um subversivo? Nem atacar o governo ele atacou. Mas acontece que Jeová, esse que ele chama de diabo, queria que ele pegasse em armas e lutasse contra o povo judeu. Desculpa, gente. Lutasse contra o povo romano, aquela coisa de libertar o judeu, tem que libertar o judeu com arma. Se arma libertasse alguém, o planeta estava livre de guerra, de tortura, de flagelos, de miséria, de fome, de pobreza, de imoralidade, dessa sensualidade que anda por aí. Vocês acham que isso é de Deus? Isso é de Javé. Ele se alimenta dessas energias. A luxúria, então, é o alimento preferido desses indivíduos. Procura no Google também o que é a luxúria. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então, gente, eu não completei o negócio lá do horto, né? Quando Jesus está lá naquela agonia, sabendo que no dia seguinte ele ia ser pregado numa cruz, ele vivo. Ele pede, passa de mim esse cálice. E esse Javé passou? Não. Jesus ouviu um não. Por isso ele suou sangue. Gente, suar sangue é o máximo da aflição, do medo. Ele foi homicida, o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Javé é um mentiroso. Javé é um escarnecedor da humanidade, é o sacrificador maior da humanidade. Ele que é o professor, ele que é o mestre daqueles que gostam de sacrifício. Políticos que nadam nos bilhões e bilhões, eu não sei como é que essa gente, o que essa gente faz com tanto dinheiro, enquanto há tanta miséria ali do lado. Pessoas morando ao relento, pessoas passando fome, pessoas se humilhando por causa de um prato de comida, por causa de um copo d'água, e ainda são chamados de vagabundos. São nossos irmãos. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Vocês preferem acreditar num diabo mentiroso do que nas minhas palavras? Gente, a maior missão de Jesus aqui, na verdade, era começar a desmascarar esse embusteiro que tomou o lugar de Deus, sentado num trono de barba longa e jogando pedra, literalmente.
Quando os judeus foram para o deserto acompanhar Moisés naquela andança procurando a terra prometida, eles passaram muita fome no deserto, porque não tinha nada. E eles começaram a rogar a esse pai, esse Jeová, pão. Sabe o que ele jogou para eles, primeiramente? Pedra. Eles foram apedrejados, caiu do céu um monte de pedra. Antes daquela passagem do pão e mel, o maná do deserto, ele joga pedra. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Vocês são de Jeová, de Deus, do Pai, amoroso, onisciente, onipresente, o Pai bondoso, o Pai cheio de amor, que não condena, que não tortura, que não sacrifica. Vai lá estudar o Velho Testamento. Gente, vai lá estudar o livro chamado Levíticos. É guerra da primeira à última página. Povos dizimados, soldados que matavam, mas tinha permissão de Javé, sabe por quê? Para quê? Matem todos os homens, matem todos os meninos, preservai as meninas virgens para vós. Para quê? Para quê? Você tem a resposta. Né? Isso é Deus? Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tem demônio? Por que samaritano? Os judeus nunca gostaram dos samaritanos. Aliás, o povo judeu é um povo que tem um negócio de odiar outros povos, né? Porque eles se acham como os filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles se acham os santos, os puros, que é o povo escolhido de Deus. Deus, Javé. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu amo e obedeço e sigo os ensinamentos do meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Estou aqui buscando a minha glória, não. Estou aqui para falar de mim, não estou aqui para ditar leis, não estou aqui para dizer para vocês odeiem, matem, peguem arma, prendam, sacrifiquem, abusem das crianças. Não estou aqui para isso, não. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Guardar, respeitar, praticar, seguir os meus ensinamentos, não verá a morte. Agora aqui entra a total ignorância daqueles escribas e fariseus. Jesus está falando da morte do espírito, gente. A matéria toda morre. Tudo que é matéria um dia se transforma. O pó volta ao pó. Não adianta. O presidente, o ministro, o médico, o engenheiro, o pobrezinho, o deserdado, o morador de rua, todo mundo um dia vai morrer. O cachorro, o gato, o papagaio, o periquito. A matéria é perecível. Jesus não estava falando de matéria. Ia ficar todo mundo vivo na matéria por milênios. Ele está falando da morte do espírito. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Ué, como que Abraão morreu? Como
como que Moisés e os profetas morreram? Todos já morreram? E o senhor aí, você está dizendo que você que é um demônio? E a gente está agora certificando que você é o demônio? Como que você está falando que não verá a morte? Se Abraão já morreu, se Moisés já morreu. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? O que você é? Gente, Jesus estava falando de Abraão espírito, profetas espíritos convivendo com ele lá na pátria espiritual. Olha que coisa mais de falta de entendimento. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. E quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra, a de Deus, o Deus verdadeiro. Aquele que Jesus chama de Pai. Jesus nunca chamou Javé de pai. Não. Ele fala que ele era um diabo, mentiroso. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Esse versículo é fantástico. Abraão, vosso pai, vocês falam que são da descendência de Abraão, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Lá do mundo espiritual, Abraão viu Jesus descer a carne, e ele se alegrou por Jesus ter aceitado vir. Jesus sabia que ele estava vindo para o sacrifício. Jesus sabia que os arcontes iam provocar uma morte horrorosa para ele. Para ele não, para o corpo dele, né? Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Você não tem 50 anos, como é que você viu Abraão? Olha isso, gente, que falta de conhecimento da vida espiritual. E olha que eles viviam estudando o Velho Testamento. E lá tem provas e mais provas e mais provas da vida após a morte. Disse-lhes Jesus: em verdade, quando Jesus fala duas vezes, em verdade, vos digo. Lembra quando ele fala para Marta? Marta, Marta, deixa de ficar ansiosa com as coisas passageiras, Marta. Imita Maria, que está aqui ouvindo a boa parte, que é a minha palavra. Quando ele fala duas vezes é porque ele está bravo. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Simples. Abraão me viu. Abraão alegrou-se com a minha vinda. Abraão viu eu descer a carne. Abraão viu de onde? Na matéria? Não, do mundo espiritual, espírito evoluído. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu já existia quando Abraão estava aqui encarnado. Eu é que estava vendo esses absurdos todos cometidos por esse Deus. Então, olha como é que encerra a gente. A gente encerra aqui. Então pegarem pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou. Como que
Jesus fez para fazer isso? Jesus se desmaterializava quando ele queria. Ele se desmaterializou, passou pelo meio deles ali, naquela celeuma, naquela polêmica, naquela discussão, porque eles eram muito faladores, eles falavam muito, eles murmuravam muito no ouvido um do outro, hipocritamente. Nem viram Jesus passar. Eles pegaram em pedras, talvez aquelas mesmas pedras lá de fora que iam apedrejar a mulher adúltera. E Jesus então se retirou no meio deles e para ele isso era fácil, ele fez isso várias vezes. Ele passava no meio deles e ninguém via. Ele ficava invisível. Gente, termina aqui esse ensinamento fantástico. Dá uma olhada. Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 59. Eu dividi em 2 etapas, lembra? Fica aí o ensinamento de hoje, que eu acho isso aí fantástico. É a prova de que Deus é Deus. Jeová é o embusteiro que quis tomar o lugar de Deus. Vamos à nossa frase. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amem-se. Só o amor pode transformar o planeta. Só o amor pode acabar com a miséria. Só o amor pode acabar com essa guerra boba de ficar matando filhos de Deus, nossos irmãos, sem entrar num consenso de paz. Não existe pedaço no planeta Terra, nem um pedacinho que pertença a ninguém. Nem o poderoso lá do lado norte, ninguém. Nem árabe, judeu, brasileiro, paraguaio, venezuelano, ninguém é dono de lugar nenhum para poder ir lá e matar por causa de pedaço de terra, por causa de terra rara, por causa de petróleo, por causa de metais, nióbio, esse monte de metal aí, com essa ganância. A nossa Amazônia, como eles queriam tomar aquilo tudo. E o Brasil tem 40% de Amazônia, vocês sabiam disso? E faz divisa com a Venezuela. Olha que perigo. Já estou eu entrando na política, desculpa, tá, gente? Entrando pela Venezuela, chega nos 40 quilômetros do nosso Brasil, da nossa mata maravilhosa, que é o pulmão do mundo, a nossa Amazônia. Fica aí, então, a nossa frase, que vos ameis uns aos outros. Arma, bomba atômica, militar, soldado, ICE dos Estados Unidos, nada disso resolve nada. Quanto mais se mata, mais o planeta fede a sangue podre. Sangue, seja de guerrilheiro, de passageiro, de imigrante, nada disso resolve nada, porque a verdadeira vida é espiritual. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no seu coração.